Em um mundo onde a urgência por práticas sustentáveis e crescimento econômico andam de mãos dadas, o Powershoring desponta como uma estratégia crucial. Olá, eu sou a Silvia Castro e você está no Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Nesse episódio, vamos destacar o grande leque de benefícios e potencialidades do Powershoring, que basicamente se define em uma estratégia que aproxima unidades produtivas de fontes de energia limpa e de baixo custo, promovendo sustentabilidade e competitividade econômica. Vamos entender como essa abordagem pode atrair grandes investimentos para o Brasil, viabilizando a sustentabilidade e fortalecendo nossa economia. Vem com a gente nesse papo super relevante com o Jorge Arbache, professor de economia da UNB e especialista em investimentos e finanças verdes. Olá a todos, um prazer estar aqui. E Rosana Santos, diretora executiva do Instituto Transição Energética. Olá a todos, um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela presença de vocês aqui nesse episódio. Bom, vamos começar então introduzindo ao Powershoring o que é exatamente esse termo e como esse conceito vem sendo escalado globalmente pelo segmento de energia. Vamos lá, Jorge. A modo de uma brevíssima introdução, tenho me dedicado bastante a essa agenda desde duas perspectivas. Uma delas, a Silvia já mencionou, o lado do financiamento, do desenvolvimento de instrumentos financeiros para o setor de energia, mas mais do que o setor de energia, para tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento econômico e social ancorado numa agenda de potencialidade econômica que não só o Brasil, mas a região da América Latina em geral tem. E ali se destaca a questão do Powershoring que a Silvia se referia. Powershoring nada mais é do que o que a Silvia rapidamente mencionou. É uma estratégia corporativa em que se busca fontes de energia renovável para setores empresariais e industriais que são muito intensivos em energia e que cada vez mais buscam localidades que não apenas têm essa energia já disponível, mas energia segura e barata, né? Esse conjunto de características é que conceitua a ideia do Powershoring. E aqui é onde entra o Brasil e entra também alguns países da América Latina. Nós já temos essa energia. Né? Esses investimentos foram feitos lá no passado, em boa parte, nas nossas hidrelétricas, mas um tempo depois, outras fontes de energias renováveis entraram nesse mix, nessa matriz energética, fazendo do Brasil um grande destaque em nível mundial. E portanto, o que a Silvia mencionava, né? um país que pode se dar ao luxo de atrair grandes investimentos em energia, grandes investimentos em produtos que precisam de energia no seu processo produtivo. E, mais do que isso, o Brasil, por já oferecer essa energia, em parte essa energia está disponível em zonas mais pobres, ou em zonas que precisam ainda passar por um processo de desenvolvimento mais intenso, o que leva a uma combinação extremamente feliz, né, em que você pode atender a interesses corporativos, mas ao mesmo tempo você pode atender aos interesses do meio ambiente, da transição energética, do net zero, e promover o desenvolvimento econômico. Então, assim, melhor combinação impossível, em que o Brasil oferece ao mundo uma oportunidade de descarbonização mais rápida e mais barata, ao mesmo tempo em que a gente faz o desenvolvimento econômico e social. Essa mudança climática, a urgência climática impõe que a gente mude provavelmente a forma como a gente está lidando com isso nos últimos 30, 40 anos. A gente vem tentando fazer um enfrentamento das mudanças climáticas e a diminuição das emissões, né, em particular das emissões no setor industrial, e se você olha as curvas, houve progresso, mas nada que seja suficiente para que a gente chegue no net zero em 2050. Estou falando do Acordo de Paris e estou falando se a gente levar realmente que em 2050 seremos net zero de forma séria. Tomando que isso é um dado, é um marco temporal que a gente tem que atingir, né, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E o Powershoring, ele vem com essa perspectiva de ser, talvez para o Brasil, a primeira alavanca de mudança nessa narrativa
de desindustrialização que a gente tem passado, né? O Brasil tem uma desindustrialização muito forte. Nos últimos 30 anos, a gente saiu de uma participação no PIB de mais de 30% da indústria para hoje cerca de 10%, dependendo de como você faz a conta. Isso tem uma consequência para o país, porque você vai diminuindo também a agregação de valor daquela tonelada ou daquela massa de produto que você está exportando e pondo no mercado internacional. Então, esse conceito do power shoring, né, que o Jorge traz, ele tem essa beleza de ser para o Brasil uma alavanca de desenvolvimento num momento onde o mundo está procurando uma saída para a redução de emissões. Né? Então, essa urgência climática para o Brasil talvez seja o estalo que precisa para nós fazermos a tal da neoindustrialização verde. E lembrando que o Brasil, ele é rico, sim, em renováveis e renováveis que têm um preço bastante razoável. Assim, o preço das renováveis é muito baixo e é uma vantagem gigantesca que o Brasil tem. Né? E isso é dado à qualidade dos nossos recursos, tanto de biomassa, solar, hídrico, eólico, né? Tem recursos de altíssima qualidade, o que nos permite a produzir um megawatt-hora bastante competitivo. Mas não é só isso, né? Nós temos as maiores reservas de ferro de altíssima qualidade, as maiores reservas de silício de altíssima qualidade, todos os minerais críticos, ou seja, tudo de mineral que precisa, tirando o cobre, que eu acho que nós não temos em quantidade grande, o resto, o Brasil é riquíssimo nisso. Então, quando se fala de transição energética e de transição da indústria, você tem energia e tem boa parte das matérias-primas que estão aqui, batendo na nossa porta. E isso, do ponto de vista de possibilidade de fazer um produto competitivo no mercado, mas competitivo sob que aspecto? Se o aspecto ambiental for considerado, né? Se o aspecto de que aquele quilo ou aquela tonelada de produto que você está pondo no mercado global, ele tem que ser de menores emissões do que o que está sendo feito hoje. Colocando isso como dado, e é isso que a gente tem visto no mercado internacional, o Brasil tem absolutamente tudo o que precisa na mão para fazer isso, né? Além disso, né, na atração de investimentos, aí o Jorge pode falar até com mais propriedade do que eu, a gente tem um sistema financeiro razoavelmente estável, robusto, que é confiável. Nós temos, falar em confiabilidade, nós temos um setor elétrico que é confiável. Né? Aonde que você tem no mundo um setor elétrico completamente interconectado, do jeito que é o Brasil, com essa beleza da complementariedade entre as fontes que fluem por esse setor elétrico inteiro, né? Os ventos no Nordeste complementares às hídricas, a solar que, por exemplo, tem no Vale do Jequitinhonha, também complementar a tudo isso. Então, o Brasil, eu posso continuar enumerando, né, todo esse entorno desse conceito de power shoring que a gente quer dizer, que o Brasil reúne todas as condições para atrair os investimentos verdes necessários para fazer a descarbonização, não só da nossa indústria, mas olha só o que eu estou falando, fazendo a descarbonização da nossa indústria, a gente vai estar ajudando na descarbonização global, porque a gente vai estar conseguindo colocar matérias-primas, chapa de aço, ou um material intermediário do aço, ou um silício mais processado de menores emissões. Tá? Um alumínio de menores emissões. Então, isso tudo vai ajudar a que globalmente também se consiga chegar nas suas metas de descarbonização. Com certeza, o Net Zero vai exigir uma revisão dos supply chains ou das cadeias de suprimento globais. Né? Com certeza, porque nós estamos fazendo a mesma coisa e nós vamos chegar no mesmo resultado. Para a gente chegar num resultado diferente, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E a narrativa da transição energética hoje dominante no mundo é, infelizmente, uma narrativa da transição energética que beneficia outras geografias que não a nossa. Para a gente poder beneficiar a nossa geografia, nós temos que aproveitar o que a gente tem de muito bom, que é o que o Jorge falou. Nós temos energia barata, minerais, temos condições, nós temos que mudar essa narrativa. Inclusive, tecnologicamente, não necessariamente a gente precisa fazer copy and paste ou copiar o que está proposto na Europa, ou proposto nos Estados Unidos, e necessariamente porque está na Europa e Estados Unidos é melhor do que o que a gente tem a oferecer. Toda a economia baseada em carbono biogênico está aí e nós somos melhores do que qualquer um para oferecer alternativas dessa economia, nessa redução de emissões baseada na economia do carbono biogênico. Tá? Então, assim, é uma longa conversa aqui, mas só para complementar o que o Jorge falou, e a gente está, eu e Jorge, muito afinados
nessa promoção internacional do Brasil como uma solução, né? Como uma solução descarbonizante para o mundo. Uma interpretação de tudo que ela falou é que o Brasil hoje é parte da solução, né, da descarbonização, da redução do custo da descarbonização, para acelerar o prazo para você descarbonizar. O Brasil está pronto para ajudar o mundo ao tempo em que tudo isso traz todos os benefícios que a Rosana mencionava, né? Um ponto fundamental aqui é que isso tudo está ancorado em duas ideias fundamentais que os economistas muito protegem, que é você desenvolver um processo industrial, uma política industrial ancorada em vantagem comparativa e competitiva. Então, assim, a gente não está inventando a roda. A gente está, na verdade, ao contrário. A gente está colocando ênfase naquilo que a gente é altamente competitivo, naquilo que a gente tem vantagem comparativa e que a gente, em muitos casos, a gente já transformou essa vantagem comparativa em competitiva. A Rosana mencionou 2 ou 3 setores fundamentais, o aço, o alumínio, mas pense também no biocombustível, no potencial que o Brasil tem na área química para você produzir em larga escala, a custos muito baixos, atendendo a demandas, muitas delas normativas, impostas pelas regulações internacionais e pelos compromissos internacionais. Então, assim, isso tudo coloca o Brasil como parte fundamental de cadeias globais de valor. E isso expande o leque de potencial de investimentos, gera empregos, gera impostos, gera exportações. Isso traz e coloca tecnologias, inovações e modelos de negócios altamente sofisticados na mesa. E se pode pensar que, a partir desse modelo do Brasil, você pode esticar ou estender também para entender o caso de alguns outros países, não só alguns deles na América Latina, mas tem países em outras geografias que também, em alguma medida, se enquadram. Agora, é necessário reconhecer que o Brasil reúne um conjunto de condições que realmente nos coloca no topo dessa discussão. Finalmente, vale mencionar que, para além de tudo que Rosana já enumerava, a gente ainda tem algo que é extremamente crítico, que é a água. A gente tem a maior reserva mundial de água doce, desde diferentes perspectivas, e muitos desses processos produtivos também são intensivos em água, além de serem intensivos em energia. Estamos nós aqui com uma agenda, uma avenida de negócios gigantesco diante de nós, e o que a gente precisa? De ordenar, organizar as políticas, buscar o ponto de interesse comum entre o setor privado e o setor público, que atendam não só ao que a gente está falando aqui, Brasil, mas atenda aos interesses do mundo, das corporações e, fundamentalmente, atender também a agenda social. O que a gente vê, eu até já conversei com o Jorge sobre isso, acho que a gente, lá em Brasília, Jorge, quando a gente estava com você, é que qual que é a definição da tal da transição justa, né? Transição justa é um conceito que está muito fluido, né? Ninguém sabe realmente o que é. Quando você fala com algumas geografias, transição justa é fornecer energia para todo mundo, fornecer acesso à energia para todo mundo. Não é transição, é só a justiça, é obrigação nossa fazer isso, né? Não é, independente de estarmos transicionando de A para B, a fornecer energia de qualidade e a custos pagáveis para todo mundo é um pouco assim a nossa obrigação como sociedade global. O que a gente vê é que essa conversa do power shoring, ela traz uma definição interessante também do ponto de vista de transição justa, que ela traz o que implícito ali dentro? Uma redistribuição dos locais aonde estão se criando riqueza. Né? Então, quando você fala que você vai ter que, você está chamando e dando uma mudadinha no supply chain, numa cadeia de suprimento global e trazendo para mais próximo da onde estão os recursos, parte dessa cadeia, significa que você está agregando valor não nos usual suspects, né? Nas geografias tradicionais, mas você está trazendo agregação de valor para outras geografias. Então, você traz agregação de valor, impostos, maior receita, maior renda, empregos de qualidade, que começa a dar horizonte para uma montanha de jovens, por exemplo, saindo de universidades ou saindo de cursos técnicos que estão meio sem horizonte, né? Então, isso é uma possibilidade da gente interferir
diretamente na justiça da transição. Então, enquanto a conversa da transição ficar centrada só vamos aumentar a participação de renováveis na matriz, entendeu? A gente não vai tocar isso que eu e Jorge estamos falando. Isso que eu e Jorge estamos falando, aumentar a participação de renováveis na matriz é ótimo, só que o Brasil já tem uma participação grande e tem recursos muito bons. O que a gente faz próximo? Qual o próximo passo? O nosso próximo passo é atrair realmente coisas que precisam dessa energia, que precisam desse mineral que está aqui, desse capital humano, desse sistema financeiro, sistema elétrico sustentável. Então, isso começa a reverter a criação de riqueza mesmo, né? E você começa a reverter o processo de desindustrialização com criação de valor e criação de valor verde. É isso que a gente precisa para o 2050. Então, tem um papo bem interessante aí por trás desse negócio do power shoring, né, que o Jorge trouxe, que é revisitar alguma parte desse conceito de transição justa. Porque, senão, transição justa vai ser só colocar painel solar para famílias que, infelizmente, não têm energia hoje, o que é, eu acho, super louvável e importantíssimo, mas isso teríamos que fazer de qualquer forma. Esse é o ponto. Talvez seria isso, então, que diferencia power shoring da transição energética, porque não são sinônimos, então. Transição energética é um meio para a gente atingir uma economia baixa em carbonos. Power shoring é um conceito de desenvolvimento econômico e a transição justa é consequência. É isso mesmo. Como um país como o Brasil, que tem capacidade de ajudar a produzir produtos industriais a custos baixos, porque essa energia verde renovável já existe, é um custo de produção muito baixo, etc. Isso tem um impacto potencial muito grande aqui, mas também tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na China, que experimentam uma inflação verde e que tem sido, inclusive, fonte de rejeição à agenda verde. Então, assim, se você produz aqui com a energia que a gente tem, com essas condições todas que a gente tem falado. E isso ajuda a reduzir o custo, por exemplo, da chapa de aço, que a Rosana mencionava, que vai lá para produzir vários tipos de bens lá na Europa, transformando aquele carro, digamos, em um carro mais verde e a um custo relativamente menor. Então você contribui para a inflação verde, que é um grande incômodo hoje em dia na discussão sobre avançar mais ou avançar mais cautelosamente para a agenda verde. Um outro tema, também ancorado no que falava a Rosana, de como a power shoring tem todas essas implicações de desenvolvimento econômico e ambientais, etc. Isso não é válido para todos os setores que são intensivos em energia e que buscam essa energia renovável que o Brasil dispõe. Exemplo, não é o caso para o data center, não é o caso para o hidrogênio verde que se busca produzir aqui para exportar o próprio hidrogênio verde ou amônia. Mas é sim o caso de você produzir hidrogênio verde aqui como instrumento de atração daquelas empresas que precisam desse hidrogênio no seu processo produtivo aqui. Isso sim tem todas essas repercussões. No caso do data center, que muita gente tem falado, vamos fazer power shoring para data center. Na verdade, não é uma boa ideia desde essa perspectiva. Por quê? Porque o data center tem uma opção de problemas, como, por exemplo, não paga impostos praticamente, não gera empregos, tem impactos ambientais brutais, levando inclusive a rejeições em vários estados americanos, que já não querem mais data center. Isso tem acontecido em outros países, Taiwan, Singapura e outros países. Se tornou um problema, não uma solução. A ideia do power shoring é usar essa energia para quem quer, é usar essa energia, idealmente, como um instrumento de atração de processos produtivos que precisam dessa energia em processos que têm benefícios para todos, e não para um setor específico, como é o caso do data center, que, inclusive, além de não pagar imposto e não gerar emprego, não está sob a nossa jurisdição. Então, isso aqui é um problema gigantesco. Imagina, não está sob a nossa jurisdição. Ele roda dentro de outro marco internacional. Se essa energia pode ser utilizada em processos produtivos que têm cadeias mais longas, você está falando em repercussões muito mais amplas. E eu acho que aqui que entra uma empresa com porte, com a visão e o histórico que tem a CEMIG, que conhece muito bem de tudo isso que a gente está falando, teve uma participação fundamental na construção e desenvolvimento do nosso parque hidrelétrico, desenvolveu tecnologias altamente sofisticadas, a CEMIG é conhecida por tudo isso, e eu acho que é uma empresa que está pronta para ser um protagonista em toda a agenda do power shoring.
a CEMIG e o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais tem um papel fundamental nisso que a gente está falando por conta da riqueza em minérios. Se você pegar a cadeia do aço, né? Hoje, majoritariamente, o que acontece? A gente produz aço para consumo doméstico, né? E o nosso aço para consumo doméstico está sofrendo uma concorrência brutal do aço chinês. Quando você olha em termos de emissões por tonelada de produto, o aço brasileiro emite bem menos do que o aço chinês, mas como isso não está na conta ainda, então o produto doméstico está sofrendo uma concorrência do aço chinês bastante forte e pode ter impactos econômicos em estados como Minas, como Espírito Santo, que dependem da produção, né, dessa produção para uso doméstico do aço, né? Enquanto que, se você olhar com um certo distanciamento essa cadeia do aço, o que você enxerga? Eu vou pegar 2 grandes produtores aí que têm regras para conteúdo de emissões, ou vão ter regras muito em breve para conteúdo de emissões por tonelada de produto, e não tem como chegarem nessas regras, atenderem a essas regras. Alemanha e Coreia do Sul. Tá? A Alemanha tem uma matriz hoje muito baseada no carbono, no carvão, e eles têm na produção de chapa de aço uma parte importante da economia deles, né, para a indústria automobilística e para outras, né, máquinas e ferramentas. Só que a Alemanha não vai conseguir produzir a tonelada de aço com o conteúdo de emissões necessário para atender a legislação que se avizinha, mas eles continuam insistindo que essa solução é o hidrogênio. Então, olha a maluquice que eles estão pensando, importar o hidrogênio do Brasil, importar o minério do Brasil e fazer o aço de baixas emissões lá na Alemanha, importando hidrogênio e as... Ora, como que isso vai ser competitivo? Né? Não vai ser competitivo de jeito nenhum agora. Tem um ponto na cadeia de suprimento que a Alemanha e a Coreia podem se posicionar, que a gente chama de ferro verde, né? Sem o tecnicismo aqui, mas é um ponto intermediário da cadeia, que é sair do minério de ferro e chegar no ferro mesmo, né? Esse pedaço é a parte mais energointensiva do processo de produção, e se a gente exportasse o ferro, né, esse produto intermediário para a Alemanha, a gente estaria agregando valor à nossa tonelada de minério de ferro, que hoje está sendo exportada praticamente in natura ou com baixo processamento, então já seria uma agregação de valor grande para a gente, e eles, a partir desse ferro verde, conseguiriam chegar no seu conteúdo de carbono por tonelada de chapa que eles precisam. Aí você vai me falar, Rosana, por que a gente não exporta a chapa de aço para eles? Porque tem emprego em tudo quanto é lugar, transição justa. Né? Eles também têm empregos lá que dependem dessa indústria. Então, qual é o ponto de geopolítica possível nessa cadeia? A gente enxerga que um ponto possível, pelo menos com a Alemanha e com a Coreia, é esse ponto intermediário. Talvez com o Japão seja a chapa de aço, com os Estados Unidos seja outro ponto da cadeia. A gente tem que encontrar para cada geografia que a gente está negociando, qual é o ponto ótimo da cadeia. Maravilhoso. E bom, e vocês falando aí de alguns exemplos de outros países também, e nessas questões geopolíticas, eu fico pensando que, por exemplo, durante o G20, realizado em novembro no Rio de Janeiro, foi lançada a Aliança Global de Energia Limpa. Esses acordos podem acelerar estratégias de power shoring mundo afora? Vocês acreditam que o G20 pode ter contribuído para escalar esse power shoring também aqui no Brasil? Vamos ficar no G20, não na parte da Aliança para a Energia Limpa, mas na parte que o Brasil conseguiu colocar de foco na economia do carbono, do carbono biogênico. O Brasil conseguiu colocar ali pela primeira vez um foco em a gente olhar soluções baseadas na natureza, não só recriar floresta, mas também biosaf, biocombustíveis, bioplásticos, tudo que vem desse carbono biogênico. Isso foi um gol de placa, porque lá fora as resistências que a gente enfrenta, Jorge e eu e todo mundo, às nossas soluções baseadas em carbono biogênico são imensas. O pessoal não quer nem olhar isso. Então, você vem com carbono biogênico, eles voltam o hidrogênio. Aí você fala, bom, mas o hidrogênio não vai chegar no preço que precisa, no tempo que precisa, ele volta com o hidrogênio. Tem outros interesses por trás. Então, a gente conseguir avançar essa agenda no G20, que coloca alguma luz, algum foco nas soluções baseadas em carbono biogênico, é importantíssimo. A Aliança Global para Energias Limpas
ela tem a beleza de fazer um comprometimento a nível de G20 com a transformação das matrizes energéticas dos diversos países, né? Mas eu acho que tem um componente aí que a forma como as certificações do que é limpo, do que não é limpo, está sendo feita, acaba sendo a forma que você controla o que vai para frente e o que não vai para frente. E, nesse sentido, a gente precisa estar numa aliança que todo mundo está mais ou menos de peito aberto, para aceitar a neutralidade tecnológica e fazer a análise do que é limpo, do que não é limpo, de coração aberto. Porque, se não for assim, a gente vai, na verdade, estar fomentando com isso a produção, sei lá, de painel solar só na China ou de alguma outra coisa em algum outro lugar. Eu não vou. Tem a ver com política industrial. O que eu quero dizer é o seguinte: que esse negócio no G20 ele tem que ser uma coisa de verdade, não simplesmente uma outra forma de protecionismo industrial para as geografias que a gente já conhece como é que funciona. Está errado eles se protegerem? Não, não está errado. Está errado é a gente não gritar. Totalmente de acordo com a Rosana. Eu acho que a inclusão desse tema na declaração do G20 foi per se válida, porque é um reconhecimento da importância, mas não é suficiente, né? Por tudo que a Rosana mencionava. Se tem uma grande agenda econômica para as próximas décadas, essa grande agenda se chama transição energética. Ela é, de longe, a agenda que implica em maiores investimentos. Para vocês terem uma ideia, os números que as grandes consultorias internacionais e o próprio Banco Mundial estimam está entre 100 e 180 trilhões de dólares até 2050. Trilhões com T de tatu. Então, assim, para vocês terem uma ideia de quanto que isso vale, isso é várias vezes mais do que todo o esforço da Primeira e Segunda Guerra juntos implicaram para as economias globais, a produção de armas, de defesa, etc. Então, assim, essa é de longe a grande agenda. O que se busca hoje? Ter uma participação grande nessa grande agenda de transição. E aí os países, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, estão fazendo uma grande guerra, isso, o que ajuda a explicar, em parte importante, as tensões crescentes entre Estados Unidos e China. A China partiu na frente, os Estados Unidos descobriu que partiu atrás e não quer deixar a China, em alguma medida, liderar essa agenda econômica de investimentos, já que eles já estão na frente em vários dos setores mais importantes. Mas o Brasil, ele tem uma participação inerente aqui, não só porque a gente já tem uma matriz elétrica renovável, tal, mas porque a gente tem várias outras condições que a Rosana já enumerou, que no conjunto faz do Brasil um grande protagonista. Só que para a gente realizar esse potencial é necessário ir para a mesa e saber o que falar, e saber o que pedir, e exercer e saber exercer todo esse potencial. Ninguém vai dar nada para o Brasil. Então, assim, nesse sentido, o Brasil, ele não só tem vários ativos, entre aspas, que a gente já tratou, mas ele tem um outro ativo que é um conjunto de pessoas muito qualificado no setor elétrico. Você tem um monte de gente, um monte de inteligência, um monte de gente em grandes empresas, como é o caso da CEMIG, grandes departamentos nas universidades, como é o caso, inclusive, da UFMG, com muita gente pensante, com capacidade de ajudar a levar adiante uma agenda sofisticada, econômica, tecnológica, de inovação, de engenharia, que atenda aos nossos interesses. E quando a gente vai enfrentar a discussão que a Rosana mencionava das certificações, dos padrões e normas que são contra os nossos interesses, porque, no fundo, a briga passa muito por aí, quem que vai ficar com essa grande pizza desses 100, 180 trilhões? Um caminho que tem sido cada vez mais exercido é esse de manipular certificações, padrões, normas internacionais, etc. Como a gente é um grande protagonista potencial, a gente senta à mesa e tem que saber o que falar e o que pedir. Tem que saber dar tapa na mesa quando for necessário. E aí que a gente tem que contar com gente qualificada, como é o caso do pessoal da CEMIG, enfim, de todas essas pessoas que tem em Rio, São Paulo, tem tantos outros lugares do país, na COP, enfim, em várias... É o caso do EMAIS, da Rosana, para ajudar a fazer um debate altamente qualificado, altamente comprometido, mas muito alinhado com a agenda de negócios. Não adianta só boas políticas públicas, você tem que atender aos interesses corporativos. E o Brasil pode se dar o luxo de atender a ambos, isso é um luxo, você atender aos interesses públicos e privados ao mesmo tempo. Isso parece óbvio, mas não é óbvio.
Tanto não é óbvio que isso é fonte de tensão em vários países da Europa, Estados Unidos, Japão, China, etc. Aqui não. Só que a gente tem que saber jogar esse jogo bem para a gente transformar isso tudo em resultados, né? Para nós e para o mundo, como a gente está falando, né? Ajudar a descarbonizar o mundo a custos baixos e em prazos mais curtos. Só que isso não virá de graça. Ou a gente sabe ser responsável e jogar esse jogo bem, ou isso não vai vir. Se apropriar da nossa potência, talvez seria isso, Jorge? Eu ia perguntar quais são os desafios, né? Tem vários, tá? Assim, tem desde uma coisa bem prática, tem algumas políticas que estão no Brasil que uma é às vezes contraditória à outra, né? Então a gente precisava dar uma repassada geral em todos os incentivos, como que as coisas estão acontecendo. Tem uma lição de casa aqui para fazer para a coisa ficar um pouco mais limpa para a gente aprovar. Mas eu acho que, sobretudo, é a gente, como nação, se apropriar desse discurso, né? Você tem hoje o setor industrial brasileiro, com algumas exceções, é um setor que ou está lutando pela sua sobrevivência ou está conformado em lutar só pelo mercado doméstico. E a hora que o cara ele está só com essa visão, todas as decisões que saem das suas diretorias, dos seus conselhos, elas são muito voltadas para dentro de casa. E quando o que eu e Jorge estamos falando aqui é que a grande oportunidade para a nossa reindustrialização, para a nossa neoindustrialização verde, ela está em abocanhar pedaços do mercado internacional, né? Porque com isso você gerar renda que ajuda inclusive a pagar a conta, né, aqui no Brasil. Então há uma necessidade da gente, como nação, como especialistas mesmo, muitos especialistas não enxergam, não estão olhando, né, isso que eu e Jorge estamos colocando aqui de uma forma com a grandeza que a gente vê nisso. Eu vejo, por exemplo, muito colega mesmo meu defendendo, né, ou discutindo o que a gente brinca, a repimboca da parafuseta de uma tecnologia que não serve para nós, entendeu? Então se gasta recurso em universidade, se gasta conversa, se gasta discussão em grupo de WhatsApp com coisas que, na real, não deveriam ser uma discussão agora, sabe, da gente. Deveriam ser mais para frente. Se gasta muita energia com narrativas que não são as melhores para nós. Eu acho que é isso, sabe, Silvia? É se apropriar mesmo, como nação, como especialistas, como cabeças pensantes, se apropriar dessa possibilidade e, a partir disso, gerar essas políticas públicas, gerar os seus, digamos, os seus rumos, né, seus incentivos, criar todo o arcabouço que vai possibilitar isso. Em grande modo é isso. Aí, outros desafios, no setor elétrico tem vários desafios para a gente também, né? Porque se a gente não tomar cuidado, na verdade, a transição energética vai acabar sujando a nossa matriz. Porque se a gente insistir muito em colocar um monte de data center e um monte de hidrogênio que usa a energia renovável, mas se estabiliza com a rede, ou seja, a complementariedade, quando não tem sol e não tem vento, ou não tem biomassa, a complementariedade vem da rede, a rede não vai conseguir suprir essa complementariedade ad infinito, né? Vai ter que se lançar mão de térmicas, né? E aí, na real, o que a gente está falando aqui é que, se a gente não pensar direito o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo é sujando a nossa matriz elétrica no longo prazo e matando a nossa galinha dos ovos de ouro, que é justamente a renovabilidade do nosso, sabe? Tem uma coisa muito crítica acontecendo, nós estamos num momento muito crítico dessa reflexão para que a gente não encaminhe ladeira abaixo com as decisões que a gente está tomando, tá? Os dois exemplos que eu dei, eles são reais, né? Eu venho de operação de sistema, é isso que vai acontecer. Então, há uma necessidade de revisão do marco regulatório brasileiro. Bom, o que podemos esperar, então, para esse ano? Renovação, né, de esperança, de energia também. COP vem aí, Brasil sendo aí palco também desse debate. Como é que vocês veem essa temática, né, o Power Shoring, não só para esse ano, mas para os próximos anos no Brasil e no mundo? Essa discussão ela é ótima, tal, mas ela não
deve estar ancorada em uma discussão de governo, deveria ser uma discussão de Estado, com uma visão de médio e de longo prazo, com uma visão estratégica como essa que Rosana mencionava, né? A gente não pode buscar atender a interesses imediatistas, muitos deles até mesmo populistas, em muitos casos para atender a interesses muito específicos que não estão alinhados com os interesses do país. E é com essa visão, com essa orientação que a gente deveria pensar isso que você falava, Silvia, de pensando para além do horizonte, né? A gente está falando aqui de uma estratégia econômica de longo prazo que ajuda a descarbonizar, que ajuda a gerar recursos, valores, que ajuda a colocar o Brasil na economia global pela porta da frente. Isso tudo requer que as nossas elites, sejam as elites do mundo dos negócios, mas também do mundo da política, da academia, da área técnica, entendam essa enorme agenda de negócios, esse enorme potencial que a gente tem diante de nós e busque, com isso, alinhavar e coordenar tudo aquilo que seja necessário para converter isso tudo em resultados. Porque é isso que importa, no final das contas, né? É fazer o Brasil sentar à mesa dos grandes, e não é sonhar mais. O Brasil hoje tem a ambição de ter uma participação importante na economia global, é algo real, por tudo que a gente está falando. O mundo está nos dando essa oportunidade, é o mundo, não é a gente que está criando essa oportunidade. O mundo está mudando muito rapidamente, por 2 ou 3 grandes razões. Uma delas é a questão da mudança climática, a outra delas é a questão da segurança alimentar. Para essas duas coisas extremamente críticas em termos de desafios que o mundo enfrenta, o Brasil tem solução para ambas. Só que isso não vem de graça. Você não vai jogar esse jogo e converter isso tudo em benefícios para nós e para o mundo sem entender do que a gente está falando. Tudo isso exige muito trabalho, esforço, reflexão e coordenação das elites, dessas várias elites que a gente está falando. Isso tudo exige reflexão, planejamento, visão de longo prazo e busca de interesses de Estado aqui. Eu entendo que parte importante, se não todos os ouvintes desse podcast, são pessoas mais do que preparadas para ajudar a levar adiante essa discussão que a gente está tendo aqui e buscar com isso os melhores caminhos, remover obstáculos, ruídos que possam, em alguma medida, trazer dificuldades para a gente avançar e realizar todo esse potencial. Eu acho que, em particular, 2025 é um ano bem relevante. Nós temos a presidência do BRICS e a COP30 aqui no Brasil. Então, são 2 espaços de multilateralismo onde a gente pode se valer como palco para colocar essa discussão de vez em cima da mesa, com números, com fatos e com posicionamento de Estado, né? E Jorge, eu não poderia concordar mais com você sobre a necessidade de institucionalização dessa política, né? Não ser uma questão de governo e sim de Estado. Tá transversal e muda ou não, que a sociedade compre, né, realmente essa forma de ver a economia brasileira e empurre essa agenda independente de quem seja o governo de plantão, tá? É lógico, vai ter mais facilidade com uns, menos com outros, tudo depende. Mas se a sociedade compra, né, se a nossa elite econômica compra essa ideia, ela vai exigir que a pauta continue, né? Ela vai exigir que as oportunidades e que o que está sendo feito tenha uma visão para além do horizonte de 4 anos, né? De um governo. Então, eu acho isso fundamental, o fortalecimento das agências, não só da ANEEL, né, das agências do setor elétrico, mas também das agências que lidam com a indústria, que lidam com pesquisa e desenvolvimento, mas um fortalecimento com essa visão, com a visão da agregação de valor através desse power shoring, né? Essa visão que ela não é ficar só pesquisando o que está lá no futuro distante, né? Mas sim voltado a gente ter um caminho para chegar nesse futuro e um caminho que tenha passos mais na mão, né? Porque a gente fica discutindo muito só o que está lá na frente, né? E daqui até lá
né, se o que está lá na frente a gente está discutindo não funcionar por algum motivo, nós não temos um plano B, não tem plano C, não dá, entendeu? A gente tem que ter uma coisa um pouco mais cadenciada, se valer das tecnologias que estão mais na mão e ir crescendo, né? E é isso é uma política de Estado. Jorge, assim, concordo contigo, não poderia concordar mais com essa visão da necessidade de institucionalização desse debate, desse papo que a gente teve aqui no podcast. Bom, eu só tenho a agradecer pela participação, contribuição e enriquecimento, claro, né, de vocês nesse debate incrível. Eu tenho certeza de que quem ouviu aprendeu muito, né? Agradeço imensamente Jorge e Rosana pela participação e quem sabe um retorno, né, aí ao longo do ano para vocês trazerem as novidades e o que tem aí de mais atual nesse assunto tão necessário e importante, né? Conte comigo também e, enfim, obrigado pelo interesse e um abraço a todos. Até a próxima. Um abração. Se você gostou, saiba que no Sim Talks nós falamos muito sobre transição energética, sustentabilidade, então dá uma olhada em nosso histórico de episódios. Garanto que você vai curtir, por exemplo, o episódio 12, sobre transição energética, falando sobre os próximos passos do setor elétrico, e também o episódio 28, sobre as energias do futuro. Fique ligado para mais novidades aqui e nos perfis digitais da CEMIG Sim. Até a próxima!